Existe alguém que estava observando o ministério de Jesus, que registrou palavras tão poderosas, palavras tão preciosas. E quem observava Jesus, ele conseguiu ver, conseguiu detalhar com riquezas que talvez não pudessem ser expressas aqui nesse texto, mas simplesmente o capítulo 5 abre dizendo: e Jesus, veja, há um endereço. Não é qualquer homem daquela época, não é qualquer profeta daquela época, mas é Jesus. Há um sinal evidente, há uma identificação de que é Jesus, aquele que foi nascido de Maria, gerado por Deus, e que veio a este mundo para trazer a salvação, para trazer a cura, para trazer a libertação. O autor, ele consegue identificar em Jesus. E esta palavra Jesus tem um peso tão profundo que o inferno treme. E o autor, ele vai dizer em Jesus, vendo a multidão, diga assim: eu faço parte de uma multidão que Jesus me olha. Eu estou aqui para dizer para você que nesta noite eu não sei qual é a tua necessidade, qual é a tua dor, qual é a tua luta, mas uma coisa eu sei: assim como eu estou olhando para cada um de vocês, Jesus, ele olha para você nesta noite. Talvez ele não olhe e jamais vai olhar como eu estou olhando, as cores, as formas. Jesus, ele consegue ter um olhar, e é isso que o autor bíblico aqui vai dizer, que o olhar de Jesus não é o nosso olhar humano. O olhar de Jesus é o olhar que penetra o mais profundo da nossa alma. E mesmo que você esconda a tua dor, mesmo que você possa camuflar o teu problema, e talvez sorrir quando você está chorando no teu íntimo, talvez estar se alegrando quando na verdade você deveria estar chorando, Jesus, ele olha para dentro de você e ele consegue enxergar o que realmente você é. Talvez você possa esconder as coisas de tantas pessoas, mas Jesus, ele tem essa capacidade de olhar para dentro da gente e saber o que nós precisamos verdadeiramente. Diga assim comigo: Jesus, olha para mim nessa noite, do jeito que eu sou, de acordo com a minha necessidade. Eu estou aqui para dizer para vocês, eu vim lá de São Paulo, aqui numa viagem tão abençoada com o pastor Jair, Vânia, Júnior. Deixei minha família, deixei a igreja sede lá, simplesmente para vir aqui nessa cidade para dizer para vocês que se um dia Jesus não tivesse olhado para a minha vida, eu nem sei o que seria de mim nessa altura do campeonato. A minha história é uma história de muita luta. A minha história é uma história de muita pobreza. A minha história é uma história muito difícil, envolvido também com tantas coisas erradas aí em São Paulo, envolvido com companhias tão erradas e perniciosas lá em São Paulo. Fui criado dentro de uma igreja evangélica e há uma falsa sensação, há um engano do diabo, porque muitas vezes existem jovens e adolescentes, até adultos dentro da igreja, achando que são do Senhor e não são do Senhor. E eu era um desses. A minha adolescência, a minha mocidade, eu cresci dentro de uma igreja, e por estar numa igreja eu tinha essa falsa sensação de que eu era do Senhor Jesus. Mas eu tinha um grande problema, eu tinha um vazio dentro de mim. Eu não sei se você já sentiu isso, se você já passou por isso, mas a grande maioria de nós, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, a expressão que mais se ouve falar é que havia um vazio dentro da gente. Porque você pode estar cantando aqui hoje,
Você pode ser até filho de um crente. Você pode estar talvez 1 ano ou muitos anos na vida cristã e ainda mesmo assim sentir um vazio, porque assim era comigo. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque a religiosidade muitas vezes gera em nós uma falsa sensação de que somos filhos de Deus. Mas enquanto houver este vazio, enquanto havia este vazio dentro de mim, quantos anos eu passei sofrendo, tendo uma vida profissional que, pela graça e pela misericórdia de Deus, lá em São Paulo, eu fui bem sucedido e tinha dinheiro. Depois de muita luta, muita batalha, Deus me deu condições de ter dinheiro, de ter carro zero e de ter acesso a tantas coisas. Mas o meu vazio ainda estava dentro de mim. E lá em São Paulo, no meio daquela multidão, daquela massa de pessoas, mesmo tendo sido formado e criado dentro de uma igreja, parece que Deus não olhava para mim. Eu tinha a sensação de que eu estava sozinho. A minha família, ela era do interior, ainda é do interior de São Paulo, e eu fui sozinho para São Paulo e tive que enfrentar aquela cidade sozinho e vencer sozinho ali as duras penas, e me perdi no meio de tantas coisas erradas lá naquela cidade. E quando o dinheiro veio, eu não tive sabedoria de aplicar esse dinheiro, e apliquei em tudo que era coisa errada. Mas o meu vazio continuava, e a minha sensação de que Deus estava tão longe de mim, e que naquele universo, naquele mundaréu de gente, Deus jamais estaria olhando para mim. Deus teria tantas preocupações, por que iria se preocupar comigo? E eu cheguei ao ponto de tentar tirar a minha própria vida, com um bom trabalho, com um bom salário e com um carro zero. Mas aquele vazio me levou a pensar de que a morte seria talvez a solução de todas as coisas para acabar com este vazio. E foi neste conflito que Jesus olhou para a minha vida, e ao olhar para a minha vida, eu pude olhar e ver que Deus estava olhando para mim. E como que esse texto dizendo de Jesus, ele olhando para a multidão, e eu entendi naquele dia, naquela noite, naquela madrugada angustiante da minha vida, eu pude entender que eu não podia mais ser filho de crente, eu não podia mais apenas ser um frequentador de igreja, talvez até ter funções na igreja. Eu precisava contemplar o olhar de Jesus na minha vida, e eu tive uma madrugada, numa experiência tão forte com Jesus, indescritível. E aquele dia selou a minha vida. Eu tive um olhar tão especial de Jesus na minha vida, que a minha vida mudou naquela manhã. E quando eu acordei, a minha vida já não era mais a mesma, e aquele vazio tinha ido embora. E a impressão que eu tinha é que todas as pessoas tinham mudado. E eu saltava de alegria como todo novo convertido, e eu queria mais de Deus e mais de Deus, e comecei a buscar ao Senhor de todas as formas, e aquilo foi me enchendo, e aí eu pude perceber que verdadeiramente Jesus Cristo, quando Ele olha para a gente, há um olhar transformador. A minha vida vazia foi embora, os meus vazios foram embora, porque Jesus olhou para mim, e este olhar me transformou. Você vai olhar os evangelhos e você vai ver que Jesus não olhou só aquela multidão. Existia um leproso que ele saiu correndo daquela aldeia de leprosos, e ele correu até Jesus, se ajoelhou até Jesus, porque ele queria que Jesus olhasse para ele. Nem a família dele mais queria olhar para ele, cheirando mal. O homem que deveria ficar tão longe da sua família, da sociedade, porque ele é tido como impuro,
ninguém queria olhar, e ele ia ficar longe da sociedade. Mas quando ele soube que Jesus estava passando, ele correu e se ajoelhou, se prostrou até Jesus, porque ele disse: Jesus, olha para mim, porque eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus olhou para ele e disse: eu quero, fique limpo. O olhar de Jesus naquele momento foi um olhar de cura. Você sabe a história bíblica de tantos cegos que, quando souberam, ouviram falar que Jesus estava passando, a multidão ali aplaudindo, aclamando, eles não tiveram dúvida, eles começaram a gritar no desespero da alma: Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Havia um grito da alma, como que dizendo: Jesus, olha para a minha dor, olha para a minha luta. É como se eles dissessem: eu não aguento mais, olha para mim. A multidão repreendia aquele cego, os discípulos repreendiam aquele cego, ninguém queria olhar para eles, não faziam parte dos sãos. Mas Jesus parou no seu ministério e ele disse: trazei aquele que grita atrás de nós. E aquele homem foi trazido e Jesus curou aquele cego. O olhar de Jesus